Ei. Aqui. Bom dia, paz a todos. Vocês estão nos vendo aqui com essa camisa bonita. A Lucília até perguntou-lhe, uai, o que é isso? A camisa da igreja? Por que eu não tenho? Pode ter. É só vir participar do coral conosco. Então, gente, o Senhor colocou no coração do Felipe preparar um louvor através desse coral aqui para o domingo de Páscoa. Aí, um povo de Deus intrépido e destemido decidiu soltar a voz aqui. Hoje nós vamos participar com vocês de duas canções que nós preparamos com muito carinho para a igreja, para esse domingo de Páscoa. E ia ser para hoje, mas vai ser da forma como o Espírito Santo quiser, né? Inclusive, eu sonhei que a gente ia apresentar numa outra oportunidade, que na hora que o Felipe chamou o coral, levantou muito mais pessoas que esse número que está aqui. Então, acredito que vai crescer e nós queremos convidar toda a igreja, viu? Aí a gente está convidando quem quiser participar, quem quiser estar conosco e cantar conosco. Não precisa ser nenhum Pavarotti, não, viu, gente? Porque junto aqui fica bom. É o Deus, é unção, né? E aí nós estamos aqui querendo agradecer, né, assim, a tolerância de vocês, mas ficou bonitinho, viu, gente? Ficou muito bom. E outra coisa que eu queria falar, nós temos orado um dos grupos de intercessão da igreja, para que a igreja seja presente, sabe? A igreja, a família de Deus, seja um povo que compromete, não fica só no banco, não, participa dos ministérios, participa do coral, do louvor, da introdução, do ministério de crianças. Vamos ser mais ativos, gente. A igreja precisa, né, de servos para trabalhar para o Senhor. Nós temos clamado a isso, para a gente ter o cuidado uns com os outros e com o templo, com a igreja, para a gente ter esse cuidado com tudo. Inclusive, assim, até as pequenas coisas, pôr as coisas no lugar, não deixar a igreja bagunçada, não deixar as coisas sujas, não ficar contando só com as pessoas específicas que limpam, que cuidam, que guardam, que zelam. Todo mundo participar, todo mundo zelar pela igreja, né? Isso aqui é o lugar que a gente reúne para adorar o Senhor, e é o templo, né? Precisa de necessidades. Então, assim, não só participar do coral, vamos participar mais da igreja, de tudo que a igreja precisa. Amém? A Bruna tem uma palavra. Bom dia, igreja! Bom dia! Eu queria ler um versículo rapidamente para a gente meditar sobre isso. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. É isso que nós celebramos. O sacrifício da cruz. A ressurreição de Cristo. Um caminho que foi feito para nós. Glórias ao Rei. Nós convidamos cada um de vocês a celebrar o sacrifício da cruz, junto com a gente em adoração. Amém. Todo louvor.
Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão viverá, mas de aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Igreja, eu te convido nessa manhã, se puder, fica de pé. Vamos orar, abençoar a vida desse povo.
Esse povo saiu da zona de conforto deles para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos domingos anteriores, todo mundo foi embora e eles ficaram aqui treinando para poder fazer bonito para Jesus. Não é uma apresentação para a igreja, é para Jesus. Nosso convidado especial veio aqui e creio que ele recebeu o louvor deles. Nosso. Pediu o pastor para orar, abençoar. Graças te damos, grande Rei. Graças te damos, Jesus, pelo teu favor e a tua bondade sobre a vida de cada irmão, de cada irmã precioso neste lugar. Deus, aqueles que caminharam, que se dispuseram, que amaram, que andaram naquilo que o Senhor tem. Senhor, eu oro que o Senhor fortaleça-lhes a fé, que o Senhor fortaleça-lhes o coração. Deus, que o Senhor abençoe e prospere todo o propósito teu sobre este coral. Que o teu reino seja levantado, que o teu reino seja expandido e o teu nome levantado. Abençoa o teu povo, prospera, enche de graça, enche de vida, enche de fogo santo, enche do fôlego santo do Senhor. Ó Deus, que a bondade eterna do Senhor os alcance e os faça caminhar em vitória para a glória exclusiva do teu nome, para o louvor exclusivo do Senhor Jesus, para a exaltação daquele que é, que era, que vive, que reina, que morreu e ressuscitou, que é desde o início, que é o final e que voltará para buscar a tua igreja redimida. Glórias ao teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa esses amados aqui, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós teremos agora uma apresentação e um tempo de adoração das crianças ao Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você, enquanto as crianças se organizam, vem para orar ao Senhor. Ore a Deus para que o Espírito de Deus continue se movendo e falando aos nossos corações. Amém? Ore ao Senhor, estenda a sua mão, ore ao Senhor, declare a graça, declare a bênção, declare o favor, o derramar sobrenatural do Espírito Santo sobre cada coração, para a glória eterna do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Nós temos trabalhado e, graças a Deus, o Senhor tem ministrado na vida das crianças a respeito da verdadeira mensagem da Páscoa, que é a mensagem da salvação do Cordeiro de Deus, e não do coelho nem do chocolate. E aí, agora eu queria pedir, Arthur, você pode fazer uma oração sobre a Páscoa para a gente? Em nome de Jesus, que Deus livre todo o pecado dos nossos corações, que Ele encha nossos corações do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Deus faça a nossa vida ficar muito alegre e com muita paz, e também nos livre de todo mal e guarde dos grandes planos malignos de Satanás. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Amém. O Senhor vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluia. Quero convidar você para orar ao Senhor mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que continue falando com você hoje, no nome de Jesus. Hoje é um dia maravilhoso e especial. Hoje é um dia tremendo e cheio da graça dele. Continue pedindo ao Espírito Santo que fale com você. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale e compartilhe aos nossos corações a tua boa, perfeita e agradável palavra. Que as revelações do teu Espírito cheguem em cada coração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra rápida e depois o Ministério de Louvor vai voltar para cá para a gente adorar junto. Então já fiquem aí assim, preparados. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Hoje é domingo de Páscoa, fala desse tempo, dessa ressurreição maravilhosa do nome do Senhor, amém? Evangelho de João, capítulo 20, eu estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro
chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de brancos, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Jesus disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, Rabone, que significa mestre. Jesus lhe disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e lhes diga: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Depois, agora no versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Jesus já tinha aparecido aos discípulos. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, se não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o teu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão, coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Senhor, compartilhe a tua palavra conosco, Deus. Que ela chegue em cada coração e produza o propósito para o qual o Senhor a designou. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, Pai. Amém. Aleluia. Jesus tinha morrido, Jesus tinha falado com as pessoas repetidas vezes, falado com os discípulos repetidas vezes: eu vou morrer, vou ficar 3 dias e depois vou ressuscitar. Mas sabe uma coisa? A mente deles não conseguia captar o que Jesus estava falando. Jesus já tinha dito, ele já tinha explicado, ele já tinha até desenhado, mas eles não conseguiram entender.
Jesus já havia falado que era necessário que ele morresse, ele já havia falado que era necessário que ele fosse levado à sepultura, mas eles ainda estavam imaginando e agarrados com a ideia que eles tinham do Messias e não a ideia que Deus tinha sobre o Messias. A ideia que eles tinham sobre o Messias era que o Messias viria, ele jamais morreria, ele ia se tornar um grande rei, libertar o povo de Israel de Roma, e então ele se governaria sobre toda a terra trazendo paz. Essa era a ideia que eles tinham. E quando Deus falou com eles, dizendo, olha, eu vou morrer. Quando Jesus disse para eles, eu vou morrer, eu vou ficar 3 dias no sepulcro, e depois eu vou ressuscitar. Ainda que eles ouvissem, eles não conseguiam crer no coração deles. Eles não conseguiam entender o significado disso. Eles olhavam ainda para Jesus na perspectiva daquilo que eles criaram sobre o Messias e não na perspectiva daquilo que Deus planejou para o Messias. E quando na sexta-feira Jesus morreu, por volta das 3 horas da tarde, quando Jesus morreu, queridos, foi uma sexta-feira tenebrosa. Eles se sentiram desolados. Foi embora a esperança de Israel. Eu achei que ia ser ele o Messias. Eu achei que ele ia libertar Israel e agora ele está morto. E além de estar morto, os judeus que prenderam Jesus agora também estão perseguindo os discípulos. Eles passaram a se encontrar em locais com as portas fechadas. Eles passaram a se encontrar escondido. Eles falaram, não, nós precisamos arrumar uma coisa para fazer. Porque eles ainda estavam esperando o Messias que eles planejaram, que eles idealizaram, que eles sonharam. Mas quando Jesus, a Bíblia fala que Jesus morreu, a palavra fala que Jesus foi ao inferno, porque o pecado de todos nós estava sobre ele. Quando Jesus estava na cruz morrendo, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Esta era uma referência ao Salmo 22. Ele estava como que proclamando e declamando o Salmo 22. Quando ele falou essas palavras, ele estava dizendo, Deus, o Senhor se afastou de mim. Sabe por quê? Porque Jesus era um com Deus e com o Espírito Santo. Jesus era um com o Pai e com o Espírito desde sempre. E naquela hora, ele carregava a iniquidade de todos nós. Ele levava sobre ele o pecado de toda a humanidade. E Deus é santo, então o Pai se afastou de Jesus, o Pai se afastou do Filho, o Espírito se afastou do Filho, e só Jesus ficou naquela cruz. Por isso ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou sozinho, carregando os pecados de toda a humanidade, isolado de todo ser vivo no universo, porque aquele que é a vida, que é criador da vida, se afastou de Cristo, para que ele levasse as nossas culpas. E ele foi ao inferno, carregando as nossas culpas. A palavra fala que Cristo foi ao inferno. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que a morte não conseguiu detê-lo. Porque ele, apesar de estar carregando os pecados de todos,
ele não havia pecado, ele não havia errado, ele não havia contaminado a sua alma e o seu coração com escolhas erradas. Ele escolheu andar com Deus e fazer a vontade do Pai. Ele escolheu ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio sobre ele no dia em que ele foi batizado e permaneceu. A palavra diz que o Espírito pousou e permaneceu sobre ele. Ele viveu cheio do Espírito Santo e resolveu caminhar na sua vida cheio do Espírito Santo, cheio da vontade do Pai. Ele não fazia nada que ele não tivesse ouvido o Pai primeiro fazer. E ele disse para os discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. Mas para conhecer a vontade do Pai, na hora que estava todo mundo festejando, ele saía, se retirava para lugares desertos e orava. A palavra fala que muitos dias ele passou as madrugadas orando para conhecer a vontade do Pai, para que durante o dia ele pudesse fazer aquilo que agrada o Pai e não aquilo que ele achava que devia fazer. É o que está escrito lá em Isaías capítulo 11. Ele não agiu segundo o seu olhar, segundo a sua própria visão, mas ele agiu de acordo com o Espírito Santo de Deus, que está descrito em Isaías capítulo 11. E quando Jesus chegou ao inferno, eu imagino que o diabo deve ter olhado e dito: está feito, agora eu vou dominar tudo. Porque foi Satanás que entrou em Judas para que Judas traísse Jesus. Foi Satanás que entrou em Judas e que manipulou as circunstâncias para que Jesus fosse traído e que ele fosse morto. E às vezes eu ficava pensando sobre isso e falava: gente, mas Jesus já tinha falado tantas vezes que ele ia morrer e ressuscitar. Para que o diabo foi fazer isso? Eu ficava pensando nisso. Até um dia que eu estava lendo ali no Evangelho de João, quando Jesus fala com Pedro, e Jesus repreende a Pedro, e ele repreende ao diabo, e ele diz assim: você não cogita das coisas de Deus, você não compreende as coisas do Espírito Santo. Jesus estava dizendo justamente que ele ia morrer. Ele estava dizendo: olha, eu vou morrer, vou ficar 3 dias morto, vou ressuscitar. E Pedro, inspirado pelo diabo, porque o diabo foi lá e soprou no ouvido de Pedro, e Pedro disse: Senhor, jamais isso vai acontecer, eu vou te defender. E Pedro, nos últimos dias, a palavra fala que ele andava com uma espada. Ele falou: o negócio está ficando feio, eu vou andar armado, que se precisar, eu vou passar o cerol em todo mundo. Ninguém chega perto do meu Jesus. Eu vou cortar a cabeça de todo mundo, vou comigo, vai ver, vem, chega para você ver. E aí Pedro andava armado e ele falou com Jesus: Jesus, não fala isso não, eu vou te defender. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus. E um dia eu estava orando e Deus me deu esse entendimento: o diabo não consegue entender as coisas que Deus está fazendo. O homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido, mas o homem que anda na sua razão humana ou na condição humana não consegue compreender o que Deus está fazendo. Por isso Satanás entrou em Judas e foi instrumento para realizar o propósito de Deus. E quando Jesus chega ao inferno e o diabo acha que está tudo bem, ele começa a ver e Jesus começa a dizer para ele: eu não vou ficar, porque eu sou santo. E a morte não conseguiu detê-lo. E a palavra fala que Jesus ressuscita ao 3º dia. Eu não sei você, mas eu queria ver a confusão no inferno quando Jesus chegou lá. Eu queria ver a confusão. A palavra fala que Jesus foi lá, pregou os espíritos cativos, ele fez uma agazarra naquilo que o diabo achava que era a casa dele. Jesus foi lá e falou: aqui vai funcionar diferente. E ele
ressuscita trazendo consigo as chaves da morte. Como diz uma canção, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia. Veio e entre nós vive outra vez, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Sabe, queridos, a declaração de Deus, quando Jesus, naquela cruz, ele morreu, ele disse, está consumado. A palavra de Deus diz que o templo tinha um véu. Este véu, que era de um tecido especial, tinha em média entre 10 ou 15 centímetros de largura. Tinha a trama do tecido, era entre 10 e 15 centímetros de largura. E a palavra fala que o véu foi rasgado de cima para baixo. Quando Jesus morreu, o Pai chegou lá, pegou esse véu e rasgou de cima para baixo. Porque não tem mais véu. Nós não precisamos que um sacerdote ou a outra pessoa ore por nós uma vez por ano para a gente poder ser perdoado. Nós não precisamos mais disso. A Bíblia fala que quando Jesus, o autor da vida, morreu, centenas e centenas de homens e mulheres que eram tementes a Deus, fiéis ao Senhor, ressuscitaram do sepulcro. Naquela noite de sexta-feira, foi uma noite muito diferente sobre aquelas cidades, porque pairava uma dor incrível ao espírito e ao coração daqueles que estavam esperando o Messias, que seria um grande líder militar. Mas ao mesmo tempo, quando eles passavam a noite, eles encontravam com o vizinho que tinha morrido, andando sobre a rua e dizendo, eu ressuscitei. E a palavra fala que toda a cidade viu centenas de homens e mulheres e crianças que haviam morrido nos últimos tempos. A Bíblia não fala desde qual o período que eles foram ressuscitados, se já tinham morrido há 2, 3, 4, 5, 10 anos, ou se tinham morrido há pouco tempo, mas fato é que naquela noite a cidade encontrou com seus mortos, porque o autor da vida morreu. Mas ele não permaneceu lá, ele ressuscitou. E quando as mulheres, bem cedo de manhã, elas estavam planejando no domingo de manhã, na sexta-feira, Jesus foi levado para o sepulcro bem perto de começar o sábado. No sábado os judeus não fazem nada. Era um sábado especial. O domingo era um domingo de festa, que era domingo de Páscoa. A Páscoa inicialmente foi planejada por Deus e colocada como referência de Jesus, mas lá no Egito. Era o dia que o povo de Israel saiu do Egito, aonde eles mataram um cordeiro, foram na porta das casas e picharam com sangue, fizeram um pincel de arbusto e picharam com sangue os umbrais e a porta, para que o anjo da morte não matasse as pessoas naquela casa. Toda casa que tinha a marca do sangue na porta, não teve morte dentro daquela casa. Toda casa que não havia a marca do sangue na porta, teve morte naquela casa. Morreu as pessoas, todo o primogênito morreu. O primogênito do animal morreu. Se o gato que tivesse dentro de casa fosse o primeiro que nasceu, ele tinha morrido. O gado morreu, as pessoas morreu. Em algumas casas morreu
pai, mãe e filho. Pai, filho e neto. Porque o pai era o primeiro, o filho mais velho do seu pai. O filho mais velho dele também morreu. E o neto, que era o primeiro neto, morreu. Algumas mulheres ficaram sem seus pais, sem seus filhos, sem seus maridos, sem seus netos. E a dor foi terrível, mas Deus preservou aqueles que tinham sangue nas portas. E agora, quando depois de Jesus ressuscitado, ele diz: aquele que tiver o seu sangue o meu sangue sobre a sua vida, que entender o princípio da salvação, este será restaurado. Mas sabe, igual Tomé estava aqui nessa situação, e diz a palavra que mesmo depois de Maria ter visto ele, dos outros discípulos terem visto, Tomé disse: eu só acredito vendo. Eu quero meter a minha mão lá na mão dele e ver a marca do cravo. Eu quero colocar a minha mão lá no lado dele, aonde a lança perfurou e saiu rasgando. Eu quero botar a minha mão, eu quero ver a cicatriz. E Jesus se encontra com Tomé e diz assim: Tomé, coloca aqui a sua mão. Coloca aqui a sua mão do meu lado, coloca a sua mão aqui. Mas hoje muitas pessoas estão assim. Elas ouvem sobre Jesus, elas ouvem sobre a Páscoa, elas entendem e ouvem sobre tudo que Deus fez, mas elas continuam dizendo: eu só acredito se eu colocar a mão na ferida dele. Pois hoje Jesus está dizendo para você: coloque aqui a sua mão, coloque do meu lado a sua mão, abra o seu coração e eu chegarei até você. Abra a sua vida e eu me manifestarei a você. Eu falarei a você. Eu serei aquele que é indubitável, inquestionável, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Mas você precisa hoje abrir o seu coração e dizer: Deus, então eu quero ouvir o Senhor. Dizer: Jesus, se revela a mim. Porque o seu pecado e o meu pecado estavam sobre ele. E ele morreu por causa do nosso pecado. E quando ele ressuscitou, ele estava lá e ele diz: e a morte não pode me deter. E ele ressurgiu dos mortos ali no domingo, bem cedo. As mulheres não tiveram tempo de preparar o corpo na sexta-feira, porque ele já morreu no final da tarde. Então elas só enrolaram no lençol e foram lá. A expectativa de Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, e as outras mulheres que foram, elas estavam carregando unguento, porque elas diziam: nós vamos preparar o corpo dele, vamos untar o corpo dele em óleos, em unguento, para que o corpo dele tenha, para que ele tenha um funeral digno. E elas estavam indo lá para preparar um funeral digno para Jesus, para enrolar o corpo dele num unguento e enrolar num lençol e preparar. Elas estavam dispostas a mexer naquele corpo que a visão delas já estaria morto há 3 dias, já estaria morto há muitas horas, e preparar para que Jesus tivesse um funeral digno. Mas eu vou dizer para você, o corpo dele já tinha sido ungido lá atrás, quando uma mulher, considerada aos homens pecadora, mas com um coração arrependido, pegou um vaso de alabastro, um vaso de unguento, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou e untou os pés dele. Todo mundo falou: isso é um absurdo. Judas, que estava interessado no dinheiro, falou: devia ter vendido, dava para levantar aí uns 10 mil reais, e a gente ainda ajudava, era para ajudar os pobres. Olha quanta gente a gente não podia ajudar com cesta básica, 10 mil de cesta básica. Mas Judas falou isso porque ele era tesoureiro, ele queria embolsar um bocado de dinheiro. E aí Jesus disse: deixa ela preparou o meu corpo para a sepultura. Quando as mulheres chegaram lá, bem cedo de manhã, para preparar o corpo de Jesus para ele ter um funeral digno,
E aquelas mulheres estavam abrindo mão de participar da Páscoa, porque pela tradição dos judeus, quem tocasse num corpo não poderia participar da cerimônia da Páscoa. Elas falaram: nós vamos dar para Jesus um funeral digno, eu não participo da Páscoa. Mas quando eles chegaram lá, elas participaram da ressurreição e não de um funeral. Tem muita gente que vem para a igreja esperando um funeral. Tem muita gente que vem para a igreja esperando que Jesus ainda está morto. Ele não faz as coisas como fazia antigamente. Ele não age como agia antigamente. Ele não se move como movia antigamente. Mas eu quero dizer para você, Jesus está vivo. Os mesmos milagres que ele fazia antes, ele faz hoje. As mesmas coisas que ele movia no passado, ele move agora. E ele está vivo no nosso meio. Ele está vivo para restaurar a sua vida. E eu quero orar com você. Primeiro com você que ouviu essa mensagem e de repente a sua ficha caiu e você descobriu ou percebeu que você de verdade nunca tinha entendido a mensagem da cruz e por que Jesus estava lá. Era por causa dos nossos pecados. Porque Deus é santo. E no dia que ele estava na cruz carregando os nossos pecados, Deus Pai, Deus Espírito Santo, como santo que são, não puderam manter a unidade com ele e o abandonaram na cruz. Mas hoje ele está aqui para restaurar a sua vida. Então talvez você tenha entendido isso hoje pela primeira vez. E eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, porque a palavra diz: aquele que se arrepende dos seus pecados. Que Jesus, a palavra diz que Jesus veio para todos os seus, e os seus não os receberam, mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você está aqui, indiferente do que você fez na vida, você é criação de Deus e Deus ama você de maneira especial. Mas só é filho aquele que se arrepende do pecado. Só é filho aquele que verdadeiramente entende, chega para Deus e diz: Deus, me perdoa. Deus não está perguntando quem você é, nem o que você fez. Ele já sabe. Foi Ele que te criou. Ele te desenhou. Ele sonhou com você antes de você nascer. Antes de você ser concebido, o Pai sonhou com você. A Bíblia fala que Jesus suportou tudo o que Ele suportou pela alegria que lhe estava proposta. Você sabe qual a alegria que estava proposta para Jesus? Ver você se rendendo a Ele e entregando a sua vida a Ele, dizendo: Deus, eu quero, Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue, purifica o meu coração, purifica a minha vida. E eu quero convidar você hoje, toda a igreja a orar, mas você que nunca tinha feito isso, a fazer isso hoje, dizer: Deus, eu quero, me perdoa. Dizer para Jesus: Jesus, eu quero o teu perdão. Eu entendi de uma maneira como eu nunca tinha entendido antes. Eu vi de uma maneira como eu nunca tinha visto antes. Me perdoa. Se você quer fazer isso, levante a sua mão. Diga para Deus: Deus, eu quero. Me lava com teu sangue. Se você deseja isso, ore agora, dizendo ao Senhor assim: Senhor, me lava com teu sangue, purifica o meu coração, entra na minha vida, eu quero ser teu, eu quero ser tua, perdoa os meus pecados, no nome de Jesus, eu te quero como meu Senhor, escreve o meu nome no livro onde estão escritos os nomes daqueles que vão morar no céu contigo.
Eu sou teu, eu sou tua. Amém. Continue orando. Se você fez essa oração, levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Se você fez essa oração, levante a sua mão. Glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas rendidas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero pedir que assim que terminar o culto, nós vamos ainda ceiar. Assim que terminar o culto, você vai se encontrar com a gente. Tem algumas pessoas preciosas. Você vai se encontrar com a gente naquela sala ali. Nós vamos para lá rapidinho. Eu vou estar lá e outros irmãos vão estar lá com a gente. Nós queremos orar com você. Nós queremos dar uma literatura para você. Nós queremos nos comprometer em orar pela sua vida durante essa semana, durante os próximos meses. Amém? Não deixe de ir. Não deixe de ir. E quando terminar, nós vamos lembrar. Sabe, nós queremos agora, nós vamos juntos cantar um hino e nós vamos ceiar. Sabe, queridos, a ceia, ela é uma celebração daquilo que Jesus fez. É uma declaração dizendo assim: Deus, eu sou um com o Senhor, e eu sou um com meu irmão. Agora, para você que já tem Jesus, eu quero te convidar. Se você entendeu essa mensagem e você quer celebrar, eu quero te convidar a você levantar a sua voz e dizer para Jesus: obrigado. A você dar uma salva de palmas para Ele e dizer obrigado. A você render louvores a Ele e dizer obrigado, Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre
pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Mais forte! Mais forte! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, Sepulcro se abriu, nada temerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. a terra estremeceu. Aleluia, Jesus. A terra estremeceu. A terra estremeceu. Sepulcro se abriu. Você que entregou sua vida a Jesus, recebe o pão, vamos ceiar junto. Hoje é um dia, não é um domingo comum, querido. Não é. Hoje é uma data, é a data máxima do calendário cristão. Independente das estruturas levantadas contra o conhecimento do Senhor, estruturas diabólicas e demoníacas, as quais tentam ganhar o coração dos nossos filhos, que se movem de forma comercial, hoje é dia de você, igreja, se levantar, ceando
comendo do pão, tomando do suco. Então você que hoje entregou sua vida a Jesus Cristo, ceia conosco. Você tem o privilégio, você te foi dado a mim, a nós como igreja, essa dádiva de manter vivo esse memorial. Romanos 5,8 diz que o fato a expressão do amor do Pai, o fato da expressão do amor do Pai é Ele ter entregue a Jesus Cristo por amor a mim e a você. Então, se alguém não recebeu o suco, levanta a sua mão. Não recebeu o pão. Esse momento é extremamente importante. Ele é extremamente importante. Não há transfiguração. Se o Senhor quiser, Ele pode transformar o seu suco em sangue para falar com você de forma particular. Ele pode tornar o seu pão em carne para trazer uma mensagem para o seu coração. Mas nós não cremos. A Bíblia diz, e eu acredito é o que diz a Bíblia. É um memorial, é uma lembrança. Por isso não pode ser feito de forma inconsiderada, sem consideração. Os nossos corações, eles precisam estar no lugar certo nesse momento. Então, se alguém não recebeu, levanta sua mão. Precisa, amados, poder chegar até você. Então vamos comer o pão e vamos tomar o suco e seremos gratos por esse amor tão grande que nos foi dado naquela cruz. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que é imerecido. Nós sabemos que nada que nós venhamos manifestar sobre a face da terra alcança tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Todos os intentos do teu coração, Pai. Eu sei que toda a existência de cada um de nós não vai expressar um favor tão gigantesco, tão maravilhoso que nos deu. O primogênito da criação, entregue como paga do meu pecado, do seu pecado, de todos os pecados de uma raça humana. Obrigado por esse amor que o nosso intelecto não alcança. E não adianta nós sermos arrogantes ao ponto de dizer que nós entendemos. Ele não alcança, mas nós conseguimos receber. E essa é a graça. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor derrama e nos mantém como igreja viva para a glória do nome de Jesus. É para Jesus. É tudo para o teu filho, é tudo para conduzir, direcionar Ele, a expressão viva do teu amor, Pai. É tudo para Jesus, é tudo para Jesus, é tudo por causa dEle. Cada movimento dos nossos pulmões, cada bater das pálpebras dos nossos olhos, que o Senhor revele a você, igreja, que tudo isso é para a glória do nome de Jesus. Então dá uma salva de palmas, é para Jesus, é para Jesus, é tudo para Jesus, é tudo para Jesus. Aleluia. Querido, se você não trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer. Adora ao Senhor com os recursos que Ele tem te dado. Nós vamos continuar declarando essa canção do Getsemane. Nós vamos continuar declarando que Ele vive, que Ele veio.
Eu quero convidar você, se Deus quiser, na próxima semana, talvez a gente já esteja com o ar-condicionado instalado. Glória a Deus, né? Eu quero convidar você pode trazer o seu dízimo, nós vamos adorar. E para você que fez aquela oração, que orou junto comigo, que se colocou, eu quero te convidar para você ir com a gente nessa sala ali, enquanto nós adoramos, ofertamos, apresentamos a Deus a nossa oferta. Eu quero te convidar também para você ir lá junto com a gente. Aleluia. Levante do seu lugar. Leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça.